Saúdo aos amados irmãos, a amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos irmãos que aqui estão conosco e àqueles que nos estão acompanhando através do YouTube, que estão nas suas respectivas casas, onde nós estamos nesta hora prestando culto ao nosso Deus, onde Ele é digno de louvor, de honra e toda a glória. Só Ele podemos adorá-lo. Vamos dar início ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu vou ler o texto de Mateus, capítulo 6, versos de 1 ao 4, que fala da prática da justiça, como se deve dar esmolas. Que diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não troques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Que o Espírito Santo aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Vamos orar louvando e exaltando ao seu santo nome, e também vamos orar confessando os nossos pecados diante do Senhor e agradecendo a Ele pelas bênçãos derramadas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais o dia que o Senhor nos concede, Senhor Deus. Obrigado pelas Tuas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui nesta hora reunidos na Tua casa, chamada casa de oração, onde é o melhor lugar que nós devemos estar, Senhor Deus, onde estamos prestando culto a Ti, Senhor. Que o Senhor aceite o nosso culto, aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, ó Pai, e que possamos nesta hora estar focados, Senhor Deus, na Tua palavra. Obrigado pela leitura da Tua palavra que foi lida neste momento. Que Teu Santo Espírito aplique a Tua santa palavra aos nossos corações. Sei com os louvores que serão entoados aqui, Senhor, e sei com a mensagem da Tua palavra, Senhor Deus, sei com o estudo da Tua palavra nesta hora, onde nós, tanto aqui na igreja, como os irmãos que acompanharão nas suas respectivas casas, ó Deus, o estudo da Tua palavra, Senhor Deus, que seja para a nossa edificação, que seja o nosso alimento espiritual, Senhor, que possamos nos fortalecer cada vez mais na fé em Ti, Senhor Deus, na Tua palavra. Fortifica o nosso coração e que possamos estar confiantes em Ti, Senhor, que possamos estar esperançosos, Senhor Deus. Esperançosos, Senhor Deus, no dia da Tua volta, Senhor Deus, que o Senhor nos prepare para este grande dia, onde iremos viver eternamente contigo, nos novos céus e na nova terra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, perdoa nossas faltas, perdoa nossas transgressões, nos purifica, ó Pai, pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor não nos trata segundo os nossos merecimentos, mas o Senhor nos amou desde a eternidade, por nos escolher para sermos Teus filhos, Senhor Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso favor, morrendo na cruz pelos nossos pecados, derramando o seu sangue
que nos purifica de todo pecado, que nos purifica de toda injustiça, Senhor. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E nesta hora, Senhor Deus, é através de Cristo Jesus, estamos com o privilégio, Senhor Deus, de falar de Ti, de falar do Teu Evangelho, ó Pai. Ó Deus, sonda os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau e nos guia para o caminho eterno, Senhor. É isto que Te pedimos e Te rogamos e Te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. O grupo de louvor está com a oportunidade neste momento. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, a Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, a Tua glória
Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda em louvor ao nosso Deus, eu convido a irmã Marilza, que irá louvar ao Senhor. Como ela sempre fala, é um motivo de grande alegria de estar aqui, nesta hora, na casa do Senhor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Sempre digo aos irmãos que é motivo de grande alegria quando nós nos reunimos para louvar e engrandecer esse Deus maravilhoso, amém? Então, irmão, eu vou deixar o Salmo 133, que diz: ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Aí ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Eu vou louvar o hino de número 129, vigilância e oração. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai e orai ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, e sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Amém, Senhor. Irmão, estou alegre porque estou aqui, junto com os irmãos que estão aqui. Também eu creio que estou com os irmãos que estão em casa. E dizer para os irmãos que eu sinto uma falta enorme, uma saudade grande. Que os irmãos possam se sentir abraçados em nome de Jesus. E que possamos estar orando para que essa tempestade passe. Porque o Senhor diz que a tempestade vai passar. E em nome dele, que é o grande, vai passar. Amém. Graça e paz, amada igreja, amados irmãos que estão aqui presentes e aqueles que estão em casa, né? Agradecemos a presença de todos aqui e a presença dos irmãos que vão estar em casa assistindo este culto também, né? É importante que estejamos nos nossos lares
juntos, cantando juntos, embora pela presença física não estejamos, mas Deus está ouvindo as orações, os cânticos e edificando esta igreja de maneira unida também, cada um no seu lar, assistindo ao culto, imitando, né, como se estivéssemos assistindo aqui presencialmente. Nós estamos, irmãos, com alguns irmãos doentes nos nossos nos seus lares, né? A irmã Alcineide, irmã Deca, além das irmãs Sebastiana, a irmã Lu, também que já sofriam doentes, né? E também minha tia Marli. Minha tia Marli foi transferida para o Recife e está doente no hospital também, né? Temos Alcineide e Deca que estão com coronavírus e alguns irmãos já têm parentes que também estão contagiados e que fazem parte, irmãos da nossa igreja, né? Além de, como eu vim do Cabo, saber notícias do Cabo também, né? Alguns parentes de irmãos do Cabo também já estão doentes e nós oramos para que Deus os guarde, né? Nesses dias maus que estão vivendo, não só eles, mas todos aqueles que vierem a ser contagiados com essa doença, tá bem? Essa tem sido a nossa oração e pedimos a todos os irmãos que estejam também orando por isso, né? Orando para que Deus venha, como a irmã Marilza falou, cessar esta peste, né? Não só do nosso país, mas do mundo inteiro, amém? Abra sua Bíblia, você que nos escuta, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto que na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência e pela confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo dom inefável, né? Pelo dom indizível, pelo dom que não se pode se expressar com palavras. O dom da generosidade e o dom da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, te damos graças pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu povo aqui reunido e também reunido conosco em seus lares, Senhor. Nós te damos graças pelo teu cuidado para com o teu povo, não nos deixando a mercê, ó Senhor, daquilo que passa o mundo, mas tu estás conosco, ó Senhor, em cada momento das nossas vidas, nos momentos fáceis, ó Senhor, e também nos difíceis. Se tu, ó Senhor, estiveres conosco, certamente haveremos de vencer sobre todas as coisas aqui nesta vida, aguardando esperançosos, Senhor, a vinda do teu Filho, o Senhor Jesus, que há de nos tirar daqui, ó Senhor, e nos dar um novo lar eterno e sobremodo excelente, onde não haverá fome, onde não haverá tristeza, onde não haverá dor. Por isso, ó Senhor, nós esperamos e te damos graças, porque tu és, ó Senhor, sobre todas as coisas. Tu és soberano, ó Senhor, sobre todos nós, sobre as nossas vidas.
E por isso, Senhor, nós te pedimos que tu esteja nos guardando e cuidando, ó Senhor, de cada irmão, tanto aqueles que estão bons, sãos, como aqueles, ó Senhor, que estão doentes. Vai, ó Senhor, ao seu leito, cuida, ó Senhor, afofa as suas camas. Dá-lhes, ó Senhor, o teu cuidado e a tua presença no meio deles. Em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, irmãos, nós gostaríamos de falar sobre generosidade. Você é uma pessoa generosa? Você se considera uma pessoa generosa? Para ser generoso, não necessariamente temos que ser ricos, mas temos que ser especialmente cheios da graça de Deus. Nós acabamos de ler um texto em 2 Coríntios 9, e no versículo 7, o apóstolo Paulo termina falando aos irmãos de Corinto, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama aqueles que dão com alegria ao necessitado, ao pobre, aqueles que precisam de algum auxílio. E eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 6, o texto que foi lido pelo nosso irmão Tiago há instantes, no início do culto. Mas não leremos o versículo 1, vai ser a partir do versículo 2. Mateus, capítulo 6, versículo 2, 3 e 4, que diz assim: Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a tua ou a sua recompensa. Eles já receberam a recompensa. Jesus Cristo, aqui no Sermão do Monte, ele nos diz algumas reprovações, a respeito daqueles que dão esmola como se fossem hipócritas, Ele primeiro repreende aqui aqueles que agem ao dar a esmola, ao dar algum benefício a alguém, tocando trombeta a respeito daquilo que fizeram. Então, o que seria essa expressão, tocar trombeta ao dar esmolas? Então, alguém fala daquilo que fez como se fosse uma propaganda. E aqui essa propaganda não é uma propaganda apenas boca a boca. Aqui Jesus Cristo traz essa hipérbole, tocar trombeta, falar de maneira altiva, de maneira que todos escutem a respeito daquilo que fez. Então, eu conheço alguém que é necessitado, e aí eu venho e ajudo aquela pessoa, mas eu não guardo aquilo para mim. Eu não me contento em somente ajudar. Eu tenho que ajudar e mostrar para todos que eu ajudei. Então, eu vi já isso várias vezes, e eu tenho absoluta certeza que os irmãos já compartilharam desta mesma visão. Os programas de TV são especialistas em tocar trombeta por aquilo que fazem, E eles fazem isso para quê? Para ganhar patrocinadores. Não só para aqueles que vão ajudar, como para o seu próprio programa. Ao beneficiar os outros, eles beneficiam tendo em conta aquilo que vão receber em troca. Eles sabem que não vão receber nada em troca daquele pobre que ele ajudou. Mas ele vai receber em troca dos outros que estão patrocinando. A sua empresa de TV ou o seu programa vai conseguir patrocinadores que vão pagar o salário dele, que vão pagar o salário de toda a sua produção e que vão pagar também uma parte daquilo ali para ajuda aos necessitados. Então, tocar trombeta é mais ou menos fazer isso. Como nós não somos donos de emissora de TV, nós muitas vezes fazemos isso em menor grau. Muitas vezes achando que, eu estou fazendo porque estou estimulando outras pessoas a fazerem também. E aí o que é que a pessoa faz? Ela doou algo a alguém e ela vai e diz, eu fiz isso aqui.
Vocês estão vendo aquela roupa ali que ele está usando, foi eu que dei. Vocês estão vendo ali aquela despensa cheia de fulano de tal, foi eu que dei. Se não fosse eu, estaria passando fome. Se não fosse eu, estaria passando necessidade. Mas eu fui lá e ajudei. Cadê que apareceu outro para ajudar? Só tem eu e eu mesmo. Alguns chegam a dizer isso. Muitos que tocam trombeta a respeito do que fazem são políticos, né? Compram muitas cestas básicas e passam aí 3 anos sem dar uma cesta básica sequer. Mas quando vai se aproximando os anos de eleição, a despensa dos pobres começa a ficar cheia, né? Porque chegam os políticos dando cestas básicas, dando dinheiro, dando um gás, dando um cimento. Mas o que é que querem em troca? E eles fazem trombeta, tocam trombeta também. Eu distribuí tantas cestas básicas. No meu governo ninguém vai passar fome. E aí o que fazem? Tocam trombeta a respeito daquilo ou de como eles agiram, a respeito da doação que fizeram. Então, Jesus Cristo repreende esse tipo de doação, esse tipo de esmola, porque é uma esmola hipócrita. Ela não está sendo dada para o auxílio do necessitado em si, mas para aquele que auxiliou receba algo em troca. E ele diz assim: nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Fazem como hipócritas, tanto na sinagoga, no nosso contexto, tanto na igreja, como nas ruas. Eles fazem uso das igrejas para fazerem doações e fazem uso das ruas para fazerem as suas doações, vão de casa em casa doando. Mas qual o objetivo? Para serem eles mesmos glorificados. Eles mesmos glorificados. Eles não estão preocupados com a glória que podem receber do Senhor, mas com a glória que querem receber dos homens. Eles querem ser vistos. Fulano é alguém que ajuda os necessitados, é um homem bom, é alguém generoso. A glória deles é ser reconhecido por isso. Estão entendendo? E o conselho agora que o Senhor Jesus nos dá é: tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. A tua mão deve ignorar, ser ignorante sobre o que a outra mão fez. Estão entendendo? Ignorante aqui no sentido de desconhecimento. A minha mão esquerda deve desconhecer o que a minha mão direita fez, ou vice-versa. Isso, irmãos, nos chama a atenção para o nosso interior. Jesus Cristo fala primeiro daquilo que é exterior, né? Dizendo: não toque trombeta para ser glorificado pelos homens, porque fazendo isso você já recebeu dos homens a sua recompensa. Agora Jesus Cristo nos chama a olhar para dentro. Não conheça você mesmo o que você mesmo fez em prol do necessitado. Não corra o risco de você se glorificar. Não queira somente não desejar a glória que os homens podem lhe dar por você ser uma pessoa generosa, mas também renegue-se a si mesmo. Quando nós damos algo a alguém que está necessitando, o nosso egoísmo interno começa a nos preencher e dizer: olha como você, pastor Guilherme, é uma pessoa boa, como você, Tiago, é uma pessoa boa. Eu mesmo começo a dizer para mim mesmo, né, Helena? Eu sou uma pessoa boa. Então, Jesus Cristo agora fala do nosso interior. Não conheça você mesmo aquilo que você mesmo fez ajudando aos outros. Ignore, porque isso pode também fazer com que nós nos glorifiquemos a nós mesmos. E se assim for, nós também já recebemos a nossa recompensa. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai,
que vem em secreto te recompensará. Quando você quiser ser generoso com alguém, não toque trombeta para que os homens vejam a sua generosidade. Esconda essa generosidade de você mesmo. Você sabe que você fez, lógico, mas esconda. Se o seu coração disser, como você é uma pessoa boa, esconda isso. Coloque isso lá no fundo do baú, porque nós somos todos maus diante de Deus. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Que recompensa queremos, irmãos, senão a recompensa divina? Que recompensa queremos, senão o galardão que está no céu, a esperança da vida futura? Neguemos, pois, qualquer esperança nesta vida aqui. Eu separei aos irmãos alguns outros textos bíblicos que nos chamam a atenção para a generosidade. Alguns estão em Provérbios. Eu vou ler a partir do Provérbios 19, versículo 6. São todos textos que vão estar relacionados de alguma forma com a generosidade. Provérbios 19, 6 diz assim: ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. O generoso alcança, em primeiro lugar aqui, muitos amigos, né? Todo mundo é amigo daquele que dá presente. Ainda que você dê em secreto, a pessoa que você está dando em secreto se tornará também sua amiga. Ela vai querer ter proximidade com você, porque ela sabe que você é uma pessoa generosa. Provérbios 19, 17, que diz assim: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Esse versículo, né, os pobres utilizam para pedir, né? Já viram algum pobre dizendo isso na rua? Quem se compadece do pobre, ou quem dá ao pobre, ao Senhor empresta. Já viram, irmã Marisa, um pobre pedindo assim esmola, né? Às vezes eles fazem isso. Até sem saber, estão citando um versículo bíblico. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Essa não é uma promessa dos pobres para os ricos, aqueles que possuem e podem dar ao pobre. Capítulo 21 de Provérbios, versículo 13, diz assim: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Agora, é para aqueles que não são generosos, né? Se você tem, e o pobre passa e lhe pede, e você tapou os seus ouvidos. Tapar os ouvidos não é passar com os ouvidos tapados simplesmente, né? É você negar. Aquela pessoa está ali, com a mão estendida, lhe pedindo, você tem condições e você vira o olhar, né? Não quer nem ver a cena do seu irmão ali, prostrado no chão, lhe pedindo. Eu sei que os irmãos podem pensar que existem muitos preguiçosos, existem muitos charlatões. Eu mesmo já conheço vários, já tive a oportunidade de conhecer vários charlatões de esmolas, né? E talvez você conheça também. E a estes, se você não sabe, primeiro dê, mas não continue a dar para que ele não se acostume naquilo ali. Os mesmos capítulos que falam esses textos aqui, se os irmãos forem prestar atenção e ler em casa, leiam o 19, o 20, o 21 e o 22, vai ver que tem vários textos falando sobre preguiça. Inclusive vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Então aqueles que amam o sono não serão ricos, não serão fartos. Então a palavra de Deus nos adverte e adverte aos generosos a respeito desses charlatões que são preguiçosos e não querem trabalhar, e a gente deve ter o cuidado para não acostumá-los dando demais. Estão entendendo?
Até em ser generoso, nós temos que ter o cuidado, tá certo? Mas a Bíblia sempre nos orienta a dar ao pobre, e ela nos diz aqui: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, ao Senhor também clamará e não será ouvido. Em dado momento será ele que estará clamando, e Deus, como um castigo, como disciplina, não o ouvirá, para chamar a sua atenção. Talvez ele se lembre, né? Tantas vezes tive oportunidade de ajudar os pobres e não ajudei, agora preciso de ajuda e não sou ouvido, né? Provérbios 22, versículo 9 agora. Eu li o versículo 13, agora do 21, agora Provérbios 22, 9, que diz assim: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Veja essa expressão, dá de quê? Do seu pão ao pobre. Não é necessário que você tenha sobrando para dar e ajudar o pobre. Mas Salomão está aqui trazendo a memória que devemos dar daquilo que possuímos, daquilo que temos. Lembram da viúva de Serepta? Eu só tenho um bocado de farinha. Eu e o meu filho comeremos e depois morreremos. O que é que o profeta disse? Dá primeiro a mim. Aquela mulher teve fé nas palavras do profeta e ela também foi generosa. E porque ela foi generosa e acreditou na palavra de Deus, na sua casa não faltou comida até que a fome passou pelo mundo. Então, a palavra de Deus nos chama a ser generosos. Provérbios 22, do 22 ao 23, diz assim: não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo o aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Muitos são castigados de Deus, porque além de não ouvirem o clamor do pobre, vão até o pobre e tomam aquilo que ele tem. Eu lembro de um político lá do Cabo, que certa vez havia uma família pobre num sítio, e o que aconteceu? Ele resolveu desapropriar a casa daquela família, esse político, e ele mexeu os pauzinhos na justiça e expulsou todo mundo da casa, pai, esposa, marido, esposa, avô, filha, a filha grávida. Todos eles saíram, pobres, não tinham para onde ir, foram morar na cocheira do sítio. A palavra de Deus está dizendo que não aflige o pobre, porque é pobre. Não vá tomar aquilo que é do pobre. Se não é o juízo de Deus, né? Sendo derramado sobre a humanidade, né? Também sobre o nosso país, essa peste que assola. Quantos não têm roubado dos pobres? Né? Tem um filme que também induz ao erro, né? Rouba do rico para dar aos pobres, Robin Hood. Mas o contrário também está errado, e principalmente o contrário, você roubar daquele que não tem, afligir aquele que nada tem, né? A palavra de Deus nos diz que o Senhor vai tirar a vida desses. Provérbios 25, 21 a 22. Generosidade sobre os inimigos. Como generosos que devemos ser, não devemos ser generosos somente para o próximo que conhecemos ser bons, mas devemos ser generosos para o próximo que não é bem próximo assim, pelo contrário, são os nossos inimigos. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá.
Veja que sempre a Escritura está chamando a atenção para que o Senhor é que vai nos retribuir. O generoso, ele não espera a retribuição daquele a quem ele está dando, mas ele espera a retribuição e ele aguarda com tranquilidade a retribuição que vem do alto, a retribuição que vem do Senhor. É assim que nós devemos ser como crentes, aguardando sempre a retribuição que vem de Deus. O Salmo 41, versículo 1 ao 3 diz assim: Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra do mal no dia do mal. O Senhor protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entregará à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Veja que o generoso deve sempre esperar no Senhor, e não esperar que essa vida seja um mar de flores, mesmo que você seja generoso. A palavra de Deus está dizendo que se você for generoso, o Senhor será contigo onde quer que você esteja. Quando chegar o dia mau, que chega também sobre os generosos, sobre aqueles que estão debaixo da vontade de Deus, agindo para com a vontade de Deus. Quantos, são generosos e nesse momento estão vendo o seu comércio falido? Quantos são generosos e agora estão numa cama deitados, doentes? Então, isso acontece sobre maus e bons. Mas há uma diferença de você ser um falido com Cristo, um doente com Cristo, alguém que está sendo afligido com Cristo e sem Cristo. Aquele que está sem Cristo, aquele que está sem Deus, entra em desespero. Muitos tiram a vida por causas irrisórias, causas fúteis. Eu lembro de um vereador, quando eu era garoto lá no Cabo, chamado Byron Sarinho. E ele, quando deu determinada idade, tirou sua vida. E deixou uma carta. E nessa carta ele dizia o seguinte: eu não quero ficar velho, e explicava lá todas as mazelas da velhice que ele não queria passar. E ele dizia que esse era o motivo de ele tirar a sua própria vida. Aqueles que conhecem o Senhor não fazem isso. Porque quando chega o dia mau e também quando chega a velhice, Deus está conosco. É diferente de você passar a vida inteira no desespero sem Deus. O Senhor nos afofará a cama na enfermidade, afofará o nosso leito na enfermidade. E antes de encerrar, irmãos, eu gostaria de ler novamente, lá em 2 Coríntios. Capítulo 9, versículo 9, que diz assim: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Quem não foi o mais generoso de todos os homens, senão o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que foi tão generoso que deu a sua própria vida em nosso lugar, que morreu pelos nossos pecados, que se humilhou ao ponto de morrer numa morte de cruz. Não há outro ser tão generoso quanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se humilhou da sua riqueza, agiu como um de nós e morreu por nós para nos salvar. Ele morreu não por aqueles que os amavam, mas pelos seus inimigos. Ele foi generoso para com os seus inimigos. E muitas vezes a experiência de conversão de muitas pessoas é que, antes da conversão, Deus, pela sua bondade, nos amontoou brasas vivas na nossa cabeça, sendo bom conosco quando somos maus para com Ele.
e no arrependimento eles se prostram diante de Deus. Eu lembro de uma história que o reverendo Oswaldo lá do Cabo contou, de um homem que era mau, era vizinho de um tio dele. E sempre que a galinha desse tio passava para o lado desse homem mau, no terreno, ele ia lá, matava a galinha e mandava o filho dele entregar ao tio do reverendo. E o tio do reverendo partia a galinha no meio, tratava e mandava metade para o vizinho que matou a galinha. E por algumas vezes isso aconteceu. Até que chegou um dia em que o vizinho mesmo veio trazer a galinha, chorando e dizendo: eu faço mal contra você, e você faz o bem para comigo. E ele ali se arrependeu e se converteu, conheceu o Senhor Jesus Cristo, porque aquele homem era crente e sabia o que a palavra de Deus ensina, mesmo sendo uma pessoa humilde, sobre generosidade. Devemos ser generosos para com os nossos inimigos também. Cristo fez assim conosco. E ele, além disso, nos diz, lá em Mateus 11, versículo 28 e 29, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós que tantas vezes tentamos o mal contra o próximo, nós que tantas vezes tentamos o mal contra o nosso Senhor, somos chamados a ir até Ele, entregar o nosso fardo e receber dele um jugo suave e leve, o perdão dos nossos pecados. Vá a Cristo, aprenda a ser generoso com Ele. Vá a Cristo, aprenda o quanto Ele foi generoso para conosco. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Meu Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por podermos estar aqui louvando a Ti, Senhor. Te agradecemos por tudo que Tu tens feito na nossa vida, Senhor. Nos ajudar a ser mais generosos, Senhor, com o nosso próximo, para que a gente possa abrir os olhos para o que está ao nosso lado e a gente não vê. Toca nos nossos corações, nos ensina a ser mais como Jesus, ó Pai. Te agradecemos por tudo. Abençoa todos os que estão em casa agora, pois sabemos que todos nós gostaríamos de estar todos juntos,
mas cremos que Tu estás no controle, Senhor. Só Tu és soberano. Te agradecemos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, te damos graças pelo Teu cuidado, amor, pela Tua misericórdia sobre o Teu povo. Nos ajuda, ó Senhor, a Te servir, cumprindo, ó Senhor, a Tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Leva-nos em paz aos nossos lares. Aqueles que estão em casa, ó Senhor, guarda-os debaixo da Tua santa paz. Em nome de Jesus. Amém. Só uma questão. Os irmãos que desejarem fazer as suas ofertas, nós estamos aqui nas quartas-feiras, sextas e domingo pela manhã, tá bem? Domingo à noite eu não estou abrindo, estou assistindo o culto com os irmãos em casa, tá bem? Então Deus abençoe a todos, vão em paz.